Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Agora, a segunda parte do livro Sexo e Destino. A primeira parte foi uma tragédia coletiva, um monte de coisas materiais, mesquinhas, bebida, sedução, falta de respeito. Agora, na segunda parte, nós vamos encontrar as explicações espirituais, a maneira de entender os dramas da vida física. Porém, essa ponte vai começar a acontecer agora. Hoje vamos começar o capítulo número 1. Eu, pessoalmente, seria mais fácil se eles tivessem colocado o capítulo no número da sequência, né? 15, 16, 17. Mas, como eles não puseram, a gente vai pôr parte 2, capítulo 1. Então, preste atenção você. A parte 1 já foi. São 14 capítulos. Terminamos no programa anterior. Agora começamos a parte 2 do livro, a segunda parte do livro Sexo e Destino. Esse é o capítulo 1 da segunda parte, tá bem? Então, eu espero que você pegue o seu livro, o seu caderno, suas anotações, para a gente começar a ler e compartilhar dessas emoções depois daquele trágico acidente em que Marita foi atropelada na via pública. E olha, vem aqui nessa outra câmera. Não se esqueça, você que está me assistindo, que esse é um caso verídico. É um caso real, isso tudo aconteceu. Só que André Luiz, com a autorização dos protagonistas dessa história, mudou os nomes das personagens. Porém, não é nada anômalo, nada inventado, nada fictício. São fatos na vida das pessoas. Então, você já está vendo aqui, aqui o nosso texto, e agora a gente vai debruçar sobre ele no primeiro capítulo da segunda parte. Essa segunda parte foi recebida todinha pelo médium Francisco Cândido Xavier. A primeira parte foi recebida pelo médium Valdo Vieira. Então agora nós vamos começar a ouvir André Luiz contando o desenrolar de toda essa história. Vamos lá? Aí está. André Luiz está nos dizendo, quase 5 horas da manhã, quase, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras. A casa, e ele está falando do local em que o Cláudio, a Marita, a Marina e a Márcia moravam, né? A casa estava quieta. Os ambientes, as peças mudas em silêncio. Porém, Dona Márcia agitava-se sob a colcha leve da cama, cansada de ficar acordada. Varara a noite em aflição. Na penumbra do quarto, apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva, Marita, não havia voltado para casa, depois daquela cena no bordel da Crescina. Ela, ansiosa, Dona Márcia, esperava que o dia se levantasse, que o dia amanhecesse. Telefonaria para a residência dos Torres para saber do regresso de Marina, a outra filha que estava viajando. Se fosse preciso, ela telefonaria a Teresópolis, onde a Marina se encontrava, em serviço. Queria comunicar-se com alguém, desentranhar-se, desabafar, sentia medo. O coração palpitava catástrofe. Mentalmente, diz André, eu a consultei, procurando notícias de Cláudio. André então se aproxima de Márcia e pergunta, e o Cláudio, seu marido, onde está? E, recebendo o impacto da pergunta mental, Dona Márcia responde de forma sem palavras com o pensamento. Supondo relembrar os acontecidos da noite, passou então a recordar o retorno, horas antes, de Cláudio totalmente embriagado. Chegar em casa tateando paredes, esbarrando com os móveis. Ela deduzia
que ele tentara afogar o remorso em grandes copos de uísque. Ouvira-lhe os vômitos, escutara dele as descomposturas, os xingamentos à porta, mas, por precaução, Márcia havia se trancado. Carraspana, ou seja, bebedeira e ressaca, encerrando a criminosa aventura. Ela não desejava cenas, queria evitar discussões. Rapidamente, porém, ela quebrou a linha de reflexões em que ela estava penetrando pela indução mental de André Luiz. Repeliu-me a influência, convicta, consciente de estar reafirmando para si mesma que ela havia atingido o ponto final da tolerância. Não aguentava mais. Nada mais com Cláudio. Convertera a mágoa em nojo. Aspirava a uma nova atitude. Suspirava por desquitar-se, separar-se dele, fugir. Nós então a deixamos engolfada, mergulhada nas alegações negativas e fomos buscar o aposento dos fundos. Cláudio Nogueira aí se despejara em cama de solteiro, completamente vestido, sem retirar nem mesmo o paletó. Deitava-se de lado a expelir saliva grossa pelo canto da boca, ressonando tranquilo, e com ele aquele espírito vampirizador, relaxado sob os efeitos do álcool. Aqui a gente para um pouquinho e voltamos para você pensar sobre como o álcool, a bebida alcoólica, vulnera a capacidade de controle, de autocontrole. E como entidades como esta, que ele chama aqui de vampirizador, gostam de pessoas que se entregam a essas libações alcoólicas. Porque quando o álcool penetra na barreira, passa pela barreira hematoencefálica e vai para o cérebro, ele relaxa certos terminais de cuidado, de vigilância, e as entidades que estão interessadas em manipular as emoções começam então a atuar de forma mais direta. Já que a pessoa rompe os limites do bom senso, da precaução, do pudor, esses espíritos induzem e ajudam a pessoa a fazer aquilo que ela gosta. Você já deve ter visto em festas regadas à bebida, que aquela pessoa tímida, discreta, que se mantém sempre equilibrada, de repente está dançando em cima da mesa, com a gravata presa na testa, rebolando como um alucinado, porque bebeu e está dando o seu showzinho. Ou então, algumas pessoas que são tímidas, para conseguirem se aproximar de moças que eles cobiçam, que eles querem ter um pouco de mais proximidade, primeiro bebem, para depois ter coragem. E no caso do Cláudio, depois de ter feito aquilo que fez e ter descoberto que a moça que ele estuprou era filha dele, ele foi beber. Com certeza arrependido, imaginando que afogar a mágoa do álcool ia resolver alguma coisa. Porém, o espírito está com ele, também induzindo que ele beba, que ele tenha a relação sexual, que ele faça daquela emoção, daquela coisa exuberante, uma descarga de adrenalina, que também a entidade absorve. Então você vê, ele estava deitado na cama, assim, totalmente entregue, e o vampirizador também, relaxado sob os efeitos do álcool que ele estava sugando do corpo do Cláudio. Pense nisso. Ninguém está falando aqui que você não pode tomar um copinho de cerveja, um copinho de vinho, não. Porém, tome cuidado, porque do primeiro copinho vem o segundo, do segundo vem o terceiro, aí você já não está mais sozinho bebendo, tem um monte de outros bebendo com você. André Luiz volta ao texto nos explicando. Os dois estavam largados, embrutecidos.
Eu estava assim, prestando atenção, inspecionando essa atitude tosca de duas criaturas, quando a campainha do telefone tocou. Com certeza, irmão Félix conseguira meios de me abrir uma porta, diz André, a fim de que me fosse possível atuar favoravelmente. Era imprescindível atacar o problema, pedir pela proteção de que eu for incumbido de conseguir. Voltei então à sala onde estava Dona Márcia, de baby doll, que punha o telefone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples se fez ouvir no auricular, no auscultador do telefone. E aqui vem um diálogo. A voz diz o seguinte: estou falando com o seu Cláudio Nogueira. E ela, Dona Márcia, responde: na casa dele. Ele está? Dona Márcia reconhecia de todo impraticável que não era adequado ensaiar qualquer conversação com o esposo, que estava lá escornado, exausto naquela hora, e ela então respondeu de forma afirmativa: não está, ele não está aqui. Ah, então quero falar com ele e com a madama. A madama era a esposa. Ela então, experiente demais em trotes e treinada no jogo das conveniências sociais, ela supôs que estava em contato com algum novo evento despropositado do marido. E então ela pergunta com cuidado: com quem eu estou falando? E ele do outro lado responde: com o Zeca, o lixeiro. Estou em Copacabana. Preciso dar notícia de um desastre. Que desastre? A senhora é a dona da casa? Não sou não, mas eu trabalho aqui, sou empregada. Dona Márcia tinha medo de cair em complicações na possibilidade de ela sair do anonimato, e então, por causa disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou: os patrões estão ausentes, mas eu posso dar o recado. E então o lixeiro respondeu a ele: olha, o caso é com a dona Marita, a moça da loja. O que há? Diga, por favor, o que há? A senhora Nogueira sentiu-se dominada, traspassada de angústia, enquanto, André Luiz diz, de minha parte, eu concluíra que o irmão Félix conseguira o concurso à ajuda de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia, preparando o terreno que me cabia encaminhar ao plantio da compaixão. E o lixeiro então lhe diz: diga ao patrão que ela foi atropelada. Onde? Como? Quando? E o lixeiro: bem, eu não sei como foi, mas eu vi que era ela. Mas isso foi agora? Ah, mas uma boa meia hora aqui perto da Avenida Atlântica. Ela está aí ainda? Não está não, a ambulância já levou. Mas o senhor tem certeza? Tenho toda certeza, sim, senhora. Ela estava sem bolsa, ninguém reconheceu ela, mas eu conheço Dona Marita, sempre foi amiga da minha mulher desde que veio para cá. Minha mulher é empregada no edifício da loja. Coitada da Dona Marita, moça tão boa. Ela é que conseguiu lugar para minhas duas filhas na escola. Dona Márcia então cortou as referências, terrivelmente chocada, e disse: escuta uma coisa, como ela está? Ah, diz que morreu. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudio abandonou o telefone e afastou-se pálida. Atirou-se à cama, agarrou a própria cabeça entre as mãos, julgando enlouquecer. Morta! Marita morta!
Pensou, atribulada, angustiada. Relembrou a ofensa, o ultraje que a pobre menina havia experimentado naquela noite, que o dia nascente esfumara, apagara, qual se expulsasse um pesadelo, e a mente então divagou de Marita para Aracélia, aquela que havia sido sua servidora e amiga 20 anos antes. O suicídio. E agora a filha, na mesma tragédia, com o mesmo homem. Por certo, Marita, envergonhada, procurara a morte. Inexperiente, sucumbira. Ajustava argumentos por dedução. Ela ficava pensando, vendo o que acontecera antes. Crescina falara a Márcia do encontro com Gilberto. No entanto, apanhara Cláudio em uma atitude suspeita, totalmente flagrante. Tudo indicava a intromissão de Cláudio em algum arranjo dos jovens para causar à filha o imperdoável insulto. Sem dúvida, a desventurada menina preferira morrer. Nesse meio tempo, eu intercedi, diz André. Assimilei os pensamentos de simpatia e eu fiz com que Márcia meditasse nas tribulações de Marita, nos sofrimentos dela dentro da noite, esforçando-me por inclinar Márcia à compaixão. Que ela largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse, implorasse. Se o marido não estivesse em condição de compreendê-la, que ela mesma fosse à rua, procurasse a moça, telefonasse para a polícia, refletisse nela, como sendo sua própria filha. Que corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, que questionasse funcionários, que ouvisse médicos, que visitasse o necrotério. Alguém auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe pusera nas mãos. Quem sabe? Talvez que ela ainda estivesse nas margens do fim a esperar mãos piedosas, como quem aguarda uma bênção. Tudo isso André Luiz meteu na cabeça da mulher. Dona Márcia ouviu mentalmente. Ao recolher as minhas sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério. Comoveu-se, chorou. Entretanto, a senhora Nogueira, a Márcia, não era a pessoa que renunciasse a peso e medida. Ela agia por impulso. Não é uma pessoa que fizesse isso, que não pensasse a medida, o peso de como reagir. Em matéria de questões sociais e domésticas, ela tinha sempre uma análise antes. Então, reagiu para logo, acreditando-se sentimental demais, crendo-se piegas. Não queria afundar-se em sentimentalismo, confessou, supondo que ela estava conversando com ela mesma. Era necessário considerar prós e contras. Do pensamento ao cálculo. Passaram apenas alguns instantes. Daquele pensamento de tristeza, coitadinha da Marita, até calcular o que vai acontecer depois disso, foi um estalo de dedo. Efetivamente, lastimava Marita e enojava-se de Cláudio, pensou com ela. Todavia, ela era mãe. Nada de dispersar-se ao destino da sua filha, Marina. Marina se aprumava. Os Torres eram ricos, talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia como solução. Assim que pudesse chamar o esposo a brios, a recobrar o seu próprio orgulho, eles combinariam um plano bastante bem ajeitado. Levantariam a hipótese de um acidente, inventariam uma versão plausível, crível,
ela própria, Márcia, afirmaria que havia concedido à jovem permissão para pernoitar na casa de um parente enfermo. Ela está maquinando como que ela vai justificar esse negócio. Eu deixei Marita dormir na casa de um parente doente, recomendando a ela o regresso tão cedo quanto fosse possível para a obtenção da notícia urgente. Era indispensável maquinar situações, construir detalhes. Os chefes da loja, amigos de Marita, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria a atenção. Cabia a ela, Márcia, preparar-se a fim de encarar repórteres e fotógrafos. Pensou então no vestido azul com que ela se aprumava na representação a funerais e vasculhou a memória para saber onde havia colocado distraída os óculos escuros. Quando a manhã se adiantasse, quando passasse o tempo, ela chamaria o esposo para ajeitarem os detalhes. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história que era conveniente ao público, em função da felicidade e do futuro da outra filha, Marina. Se Marita estava morta, para que se preocupar? Importava-lhe agora a filha legítima, somente a filha. E depois que a filha se casasse, depois que Marina se unisse a Gilberto, nada de Cláudio. Márcia não se sentia inútil, porém estava cansada de dar no batente, suportando inibições e contrariedades por um esposo que desde muito tempo se lhe fizera detestável. Não se escravizaria mais. Recebera um convite de Selma, companheira de infância, para um negócio que ela considerava lucrativo na Lapa. Na frente, um café, acompanhado de aperitivos e guloseimas. E nos fundos, quartos de aluguel. Nossa, parecia a mesma coisa da Cristina, não é mesmo? Ela ia deixar a sua condição de dona de casa e ia passar a ser dona de bordel. Quase isso, né? Mas vamos voltar ao texto. Reconhecendo que Dona Márcia estava imóvel mentalmente, em divagações obscuras, digressões esconsas. Olha como André Luiz é chique. Digressões esconsas, que quer dizer divagações obscuras. Voltamos então à presença de Félix para a obtenção de roteiros precisos. O que vamos fazer? Marita, que agora estava num leito de emergência, parecia estar em estado de coma. Félix, assistido agora por 2 médicos desencarnados em serviço na grande instituição socorrista, se mantinha sereno, apesar da tristeza que lhe velava o semblante. Me acolheu com paciência, me escutou, de posse das informações de que me fizera mensageiro. Recomendou a mim que esperasse alguns minutos. Sairíamos em busca de reforços. Enquanto isso, investiguei a jovem acidentada que permanecia inconsciente em terrível depressão. Escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, que é a falta de oxigênio no sangue, sensíveis alterações dos capilares, lesões no peritônio, a membrana que protege a parede abdominal, os esfíncteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Félix mobilizou as providências que eram cabíveis e rogou aos colegas desencarnados que nos substituíssem junto dela por alguns instantes. Fomos então à residência de Cláudio, eu e o Félix, diz André. A caminho, notei que o benfeitor, em silêncio, tornava a própria forma espiritual mais densa, transfigurando-se na apresentação. Essa ocorrência que eu conseguia
Depois de paciente elaboração mental, Félix a obtinha com um esforço muito rápido. Ele estava adestrado. Rápidos momentos, e ele imprimiu ao corpo espiritual um novo ritmo vibratório. O instrutor assumira as características de um homem comum. Por quê? Por que essa transformação? Eu pensei, né? André diz. E assimilando os meus pensamentos, ele responde: André, ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você também é médico. E não ignora que em certas ocasiões é necessário pedir remédio ao curandeiro, que ele chama aqui de piorriteiro. Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos cuidados, dos auxílios de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro daqueles que a feriram amando. Olha só o conceito do irmão Félix a respeito. Chegou a hora de pedir, de esmolar para ela, para Marita, o socorro daqueles que a feriram por amor. A voz de Félix carregava-se de sofrimento, de pesar. Contudo, não nos era possível comentar a filosofia que ele estava dizendo, uma vez que chegamos ao prédio em que se dependurava o ninho dos Nogueiras, banhado pelo sol recém-nascido. Subimos. Como havia acontecido comigo na véspera, o instrutor bateu na porta semi-fechada. Após reiterados chamamentos, o espírito obsessor Moreira, aquele obsessor do Cláudio, veio atender, como qualquer ser humano atordoado. Ele não me via, por quanto de tempo eu não havia disposto para me transformar e ficar visível. Mas, se aproximando de Félix, começou uma comprida fieira de insultos, que Félix recebeu com humildade. Quando terminou de xingar, algo sem graça, pela ausência de qualquer resposta que o alimentasse na ira gratuita, Félix então comunicou a ele o acidente. E disse que sabia que Moreira era interessado na proteção da moça, e então rogava o seu amparo. Moreira, com a notícia, não acreditou. Com a incredulidade com que era acolhido, solicitou que lhe fizesse a gentileza de verificar se a menina estava na casa. Falou Félix ao espírito: Ah, você não acredita em mim? Vai ver se a Marita está aí no quarto. Moreira correu ao interior e voltou coçando a cabeça. Sim, ela não estava lá. Eu vou atender o seu pedido, disse Moreira a Félix, mas eu não vou despertar o dono da casa enquanto não averiguar a realidade. Enquanto eu não confirmar que realmente é assim. Carrancudo, cara fechada, seguiu o instrutor, sem dizer nenhuma palavra, do Flamengo ao estabelecimento de socorro público. Mas, chegando lá, encontrando a moça entregue à miserabilidade orgânica, o peito de Moreira se lhe explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante a uma rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Virou as costas, deu meia volta, como diz André Luiz, rodou nos calcanhares e arrancou-se. Partiu como uma flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, por aquela atitude do Moreira, Cláudio não demoraria, informando-me de que, segundo lhe era lícito julgar, Marita, a doente, agora a vítima do acidente,
havia conseguido pequena moratória, pequeno ganho de tempo. Mais alguns dias no corpo amarfanhado, machucado. 15 dias talvez, 15 a 20 no máximo. Tempo de meditação, de preparo valioso ante a vida espiritual. O cérebro físico seria protegido pelos espíritos, mas não recuperado. Ele havia se desorganizado. Dentro de mais algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade. Ela conseguiria reaver certos recursos da sensibilidade. Mas poderia enxergar de forma imprecisa, não contaria, porém, com o centro da fala. Ela não poderia falar mais. Naquele estado, disse ele, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda. Mas o peritônio, a membrana de proteção da parede abdominal, sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Não adiantariam antibióticos, por maior que fosse a carga. Geralmente, quando se rompe o peritônio, os dejetos do intestino começam a andar pela cavidade abdominal, os bichos começam a se multiplicar e a infecção vem certamente. Ainda assim, diz Félix, ele se sentia reconhecido aos supervisores espirituais que haviam advogado a pequena prorrogação das horas dela no corpo. Estas horas finais seriam preciosas a Marita. Ela desfrutaria da oportunidade de aprontar-se para a renovação, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem os caminhos. Diz André, eu recebia dele esse otimismo de maneira comovida. Depois de mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médico, que era um médico da família e que conhecia a Marita desde muito tempo, deu entrada no posto de assistência. Márcia, a esposa de Cláudio, sob pressão de Moreira, do espírito, e interrogada pelo marido, havia libertado as informações de que ela dispunha. Quando lá, Moreira foi atrás de Márcia, pressionada, foi lá e falou com Cláudio que Marita estava no hospital. Cláudio acordou então com a notícia. E então, ele pegou um médico particular para ver a situação da filha. E ele chegou no hospital assim. O médico, recém-chegado, deixou Cláudio, o bancário, na antessala, no vestíbulo, para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providências junto aos colegas para que Marita fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. Ela estava numa enfermaria de um bairro, ele agora quer transferi-la para um hospital de maior poder terapêutico, e depois de ligações telefônicas no preparo da instalação necessária, determinou as medidas inadiáveis. Que limpassem Marita, que se lhe purificasse o ambiente, que mesmo acreditada em coma, fosse tratada com o máximo apreço, disse o médico. A Marita estava ali, urinada, defecada na cama. Ele então manda higienizá-la. Era emergência, é claro, mas ela vai ser transferida, não pode ir desse jeito. André então continua nos explicando. É necessário dizer, no entanto, que naquele lugar onde ela estava,
Não se havia registrado qualquer desleixo. As condições precárias da moça exigiam repouso, que ela fosse deixada quieta. Era justo observá-la antes de qualquer alteração suscetível que pudesse agravar os constrangimentos. Deixa ela em observação. Com efeito, iniciada a laboriosa, trabalhosa remoção que Cláudio e Moreira seguiram de longe, a cabeça de Marita, pendida para trás, forçou o sangue ao movimento retrógrado em sentido contrário e surgiu a possibilidade de ela ser asfixiada pelo próprio sangue. Félix, o irmão Félix, espírito, controlou o quanto pôde as mãos dos condutores. E tão logo nós a vimos ajustada em novo leito, eu me vali do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Eu me sentei de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo-o no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos chamar aqui de adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentemente quando a criatura retida no envoltório físico se mostra nos últimos lances da resistência. Nesse momento, nesse meio tempo, Félix me aconselhou que eu tornasse a minha forma mais densa, que eu me apresentasse com a minha aparência mais densa, a fim de que Moreira me enxergasse esses exercícios. Félix tinha a esperança de ver Moreira oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Então, diz André, eu orei, empenhando-me na realização desse objetivo. E quando Nogueira e o acompanhante, o espírito obsessor, atravessaram a porta do quarto em que a administração nos localizara, o vampirizador olhou-me, espantado. Os dois, sensibilizados, Cláudio e Moreira, cambalearam aflitos. Incontrolável emoção me tomou a alma. Cláudia cercou-se trêmulo da filha e rompeu em soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente, voltou à infância e à mocidade. Lembrou as leviandades primeiras, e reflexões do passado voltaram-lhe à memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas. Cada jovem que lhe havia iludido, cada mulher de cuja fraqueza abusara, voltaram-lhe na tela mental, como que a lhe perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava, agora, diz André, um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio ajoelhou-se e com ele Moreira se pôs também ajoelhado. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, olhou a face e os lábios inchados pelas equimoses, pelas lesões, aspirou o ar deteriorado que se exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido: "Ah, minha filha! Minha filha!" Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira vergou, como que esmagada de sofrimento. Ambos estavam ali, debruçados rente aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita
se me aconchegava ao colo. Reconheci que a providência divina em seus desígnios não havia me aproximado unicamente da vítima, de Marita. Os seus algozes, os seus verdugos, também pediam amor. Segurando a moça indefesa, sem movimentos, à altura do peito, eu afaguei com a minha mão, os dois, sustentando-me em prece. E a prece me clareava o pensamento, corrigindo a minha visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento sem descrição, eu pensei nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não. Eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Não. Eles eram meus amigos, meus irmãos. E aí nós vamos entender como, diante das tragédias humanas, a dor retifica, a dor reergue, a dor irmana fraternalmente. Você que tem raiva de alguém, você que não gosta de alguém que te fez maldades, você que tem o coração endurecido em relação a certas pessoas, lembre disto. Nós não somos melhores do que os outros, nem os outros são piores do que nós. Quando nós voltarmos na memória e percebermos todas as coisas que nós já fizemos em outras vidas, teremos vergonha e não nos acharemos limpos para acusar os outros, que estão fazendo talvez muito menos do que nós já fizemos. É só a doutrina espírita que nos dá essa noção para que o nosso perdão seja aquilo que Jesus pediu que fosse. Que nós perdoemos para que Deus nos perdoe. Semana que vem vamos continuar a ver toda a epopeia de reerguimento da terra para o céu de todas estas almas. Mas não fique esperando eu vir ler, não. Pega o livro, vai lendo, porque você vai se sentir muito tocado por tudo que vem pela frente. Obrigado por sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar nos ajudando a difundir isto para mais pessoas. Porque agora vem a luz, depois da escuridão. Pense nisso. Um grande abraço, até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.